Oi, amigos, bem-vindos de volta a mais um vlog de rotina aqui no canal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e hoje eu acordei completamente desempoderada. Acordei muito desanimada, tanto que fiz um matcha ao invés de fazer um cafezinho. E assim, hoje é dia de estudos e organização e eu não posso deixar de me organizar porque como eu tenho uma demanda muito grande de coisas para fazer nessas últimas semanas, principalmente nesse último mês de abril, eu preciso me organizar para não ficar meio doida. Esse negócio de ser multitarefas é muito complicado, porque quando você foca a sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo, você não fica bom em nada. É como se a sua atenção se fragmentasse em coisas diferentes, e aí você não consegue dar atenção direito para nada, e fica tudo mal feito, fica tudo inacabado. E eu tô me sentindo muito assim ultimamente, como se eu estivesse dando atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, e eu não estivesse conseguindo ser 100% em nada. Então tá sendo muito complicado esse negócio de multitarefas, desde que eu comecei a estudar para duas provas, para fazer conteúdo aqui pro canal e para dar conta da minha casa, até a minha memória tem ficado um pouco ruinzinha, confesso para vocês. Eu tenho me esquecido de coisas muito básicas, tipo tirar o feijão de molho, tipo onde eu deixei as coisas. Até a Ingrid estava comentando esses dias comigo, nossa, sua memória tá muito ruim, você tá muito esquecida. Então, assim, preciso começar a fazer uma coisa de cada vez para não endoidar. Então, vou começar essa semana fazendo o principal, que é o treino do dia, porque eu sinto que quando eu me livro do treino logo pela manhã, as coisas já ficam melhores durante a tarde. Então, segunda-feira, dia de fazer treino de quadríceps, vou terminar de tomar o meu matcha e vou trocar de roupa pra gente ir treinar. Cheguei da academia, tomei um banho e queria conversar com vocês sobre como gente sem noção me tira do sério. Eu sou uma pessoa muito calma, vocês já devem ter percebido aqui nos vídeos. Eu realmente sou muito tranquila, mas tem coisas que me tiram muita paciência, e essas coisas que me tiram paciência normalmente envolvem pessoas sem noção. Hoje eu tava na academia e, como vocês sabem, eu faço academia numa academia de prédio. Não sei se vocês já notaram isso, eu nunca parei aqui pra falar exatamente que eu faço academia numa academia de prédio, mas ela é pequenininha, ela é muito bem equipada, mas é uma academia de prédio, então ela é pequena, e os aparelhos, não temos vários aparelhos, né? Então o leg press só tem um, a cadeira extensora só tem uma, e aí hoje eu tava fazendo a minha série, chegou um momento que eu precisava fazer a cadeira extensora, e tinha uma pessoa ocupando 3 aparelhos ao mesmo tempo, a cadeira extensora, o do agachamento e um outro aparelho.
e ela estava revezando entre os 3 aparelhos ao mesmo tempo. E lembrando que estamos em uma academia pequena, né, uma academia de prédio, então não tem como você ficar usando 3 aparelhos ao mesmo tempo, porque tem outras pessoas que precisam usar. E aí ela estava na cadeira extensora, mexendo no celular, ficou um bom tempo mexendo no celular. Eu cheguei, respirei fundo e pensei, eu vou esperar. E fiquei lá esperando, não fiquei grudada na pessoa, porque isso também é uma coisa sem noção, né? Você ficar ali grudada na pessoa. Mas fiquei ali no meu cantinho esperando e ela demorou muito para sair da cadeira extensora. Ela demorou muito, tanto que eu fiz mais um exercício e continuei esperando e ela não saiu. E aí, naquela hora, eu pensei, eu poderia ter falado alguma coisa. Eu poderia ter falado pra ela que ela tava sendo sem noção. Claro que eu não ia chegar falando que ela tava sendo sem noção, eu ia falar de uma outra forma. Mas eu preferi evitar a fadiga. Quem assistiu Chaves lembra do personagem que falava, eu prefiro evitar a fadiga. Então eu preferi ser ele e evitar a fadiga. Tem coisas na vida que a gente realmente precisa só respirar fundo algumas vezes e evitar. E pensar assim, eu não vou deixar isso me estressar. Eu não vou deixar isso me estressar mais do que já está me estressando, porque eu já estava estressada. Então eu só respirei fundo e segui a minha vida. E fiz a cadeira extensora, claro que depois de muito tempo, mas fiz a cadeira extensora e fiz o meu treino. E essa foi só uma sessão de desabafo, porque tem muita coisa que acontece na academia que você pensa não é possível. Tipo, a pessoa usa o leg press, coloca 200 quilos no leg press, e aí não tira o peso do aparelho. Aí você vai usar, tá lá, cheio de peso no aparelho. Ou então a pessoa vai e usa o aparelho e deixa lá todo ensopado de suor. Não passa nem o paninho que tá lá pra outra pessoa usar. Eu sempre sou essa pessoa, tá? Que usa o aparelho, já passo um paninho com álcool pra outra pessoa que for usar, passar de novo o paninho com álcool, mas enfim, né? Pelo menos eu fiz minha parte. Mas me contem aqui nos comentários se vocês também se irritam com coisas na academia. E olha que eu nem faço academia tipo Smart Fit, né? Que a gente tá falando de uma coisa com muito mais gente, né? Uma coisa enorme e tal. Faço academia de prédio e já passo raiva. E aí vocês me contem aqui nos comentários quais são as raivas que vocês passam nessas academias pra gente conversar, claro. Almocinho de preguiçoso de hoje, macarrão com atum e um pouquinho de queijo. Gente, eu tava aqui estudando e pensando como a vida dá umas reviravoltas muito doidas, né?
porque algum tempo atrás eu me sentia muito culpada por não estar trabalhando na minha área de formação, que é a psicologia. Eu trabalhei com a psicologia por 1 ano e meio, depois eu parei para começar a trabalhar como artista, e eu sempre me senti muito culpada por ter parado de trabalhar na minha área de formação, porque meus pais contribuíram financeiramente, né, para que eu pudesse fazer a minha faculdade. Então eu sempre me senti muito em dívida com eles por conta disso. E hoje eu tô aqui estudando, não por conta dessa culpa, mas por uma vontade própria mesmo. E é impressionante pensar como a gente pode ser consumido por sentimentos de culpa, seja por coisas grandes ou por coisas pequenas. Tipo, me sinto muito culpada porque comi demais, me sinto muito culpada porque deixei de fazer algo, ou no meu caso eu venho me sentindo muito culpada porque eu não tô conseguindo dar conta de tudo. E tem muito disso, né? Quanto maior a nossa autocobrança, maior também o sentimento de culpa. E a gente precisa tomar muito cuidado com a culpa, porque ela faz a gente acreditar que por conta de um erro, a gente se tornou esse erro. É como se a gente não pudesse ser pessoas melhores e vai se afundando ainda mais nesse sentimento de culpa. O que me ajudou a lidar com esse sentimento de culpa que eu sentia muito por não estar trabalhando na minha área de atuação, era me perguntar se essa culpa era legítima. Então eu estava me sentindo culpada por algo que eu realmente fiz, por um erro que eu cometi, ou eu estava me sentindo culpada por não agradar os outros. E nesse caso, eu estava assumindo responsabilidade por terceiros, né? Eu estava querendo tanto tomar a frente do desejo deles, que eu estava assumindo essa culpa para mim e estava pegando uma coisa que eu não tenho controle. Então a gente precisa avaliar se as nossas culpas são legítimas ou se a gente está só transferindo culpas para nós. Porque muitas vezes isso acontece, a gente acaba pegando culpas que não são nossas e vai carregando essas culpas por muito tempo e acaba que a gente nem sabe por que tá se sentindo tão culpado assim. E a culpa, por mais que seja uma coisa muito ruim de sentir, ela é um sentimento importante porque ela fala muito sobre os nossos valores, também fala sobre a nossa autorresponsabilidade, mas sentir a culpa em excesso é muito adoecedor. E aqui eu tô falando como uma pessoa que já se sentiu culpada por tudo. E eu acho que muito por conta da ansiedade que faz a gente se sentir culpado por muita coisa. Eu estou aprendendo a me ouvir e a pedir desculpas quando eu não respeito os meus limites. Quando eu errar, assumir a minha parcela de responsabilidade, mas também ter mais compaixão comigo mesma, me perdoar, ser mais gentil comigo, porque errar faz parte da vida. Não tem como a gente passar pela vida sem errar. E eu acho que errar não é uma escolha. Se a gente pudesse escolher não errar, a gente não erraria nunca, a gente escolheria não errar nunca, mas isso não tem como, é impossível, faz parte da vida acertar e também faz parte da vida errar. A autopunição, ficar se chicoteando mentalmente não vai fazer com que a gente erre menos, só vai fazer com que esse sentimento de culpa aumente e o sofrimento aumente. Então vamos combinar aqui juntos da gente ser mais gentil com nós mesmos, da gente saber se perdoar, ter mais autocompaixão e não ficar se chicoteando mentalmente por conta de sentimento de culpa ou por conta de algum erro, que muitos erros podem ser reparados. Lembrar também que muitas vezes a gente não tem a maturidade necessária para saber lidar com aquela situação naquele momento do jeito que deveria ser lidado. Então são muitas coisas, né? Lembrar também que muitas vezes a gente pega culpas que não são nossas e carrega essas culpas, principalmente culpas familiares. Eu acho que é uma coisa que a gente carrega muito e muitas vezes não são nossas. E é isso, precisamos tomar cuidado com esse sentimento de culpa. E agora eu vou continuar a estudar. Vou voltar para o meu bloco de estudos, eu gosto de dar essas pausas e eu aproveitei essa pausa para conversar agora com vocês, mas eu sempre dou essas pausas para esvaziar um pouco a minha mente, para não ficar muito sobrecarregada, porque eu sinto que se eu ficar sempre forçando, em algum momento a minha mente vai parar de absorver o conteúdo. Então agora eu dei essa pausa, vou voltar para o meu estudo, vou voltar a ler meu artigo e depois a gente se fala mais.
Bom dia, amigos! Hoje é terça-feira, já fiz meu treino de corrida. Eu tenho feito meu treino de corrida direto, sem usar a planilha, e tenho gostado bastante de correr assim. Eu sinto que a corrida tem me ensinado bastante coisa, principalmente essa parte de consciência corporal. Eu já tô bem mais consciente da minha respiração, mas assim, são dias e dias, né? Tem dias que o corpo entrega e a gente faz uma corrida linda, ele entrega tudo, e tem dias que o corpo não entrega nada e a gente corre muito mal e não entende direito por quê, mas eu tenho amado correr. Sempre depois das corridas eu me sinto muito bem, muito viva, até bem mais do que com a musculação. Hoje eu diria que eu tô amando correr e tô odiando malhar, mas tô fazendo as duas coisas porque são necessárias. A corrida pra parte do cardio e a musculação pra parte do fortalecimento muscular. Então sigo com os dois. Hoje, como eu falei, é terça-feira. Hoje a gente ia receber uns amigos aqui em casa para assistir The Last of Us, que a gente não conseguiu assistir no domingo, mas infelizmente um deles tá gripado, aí não vai conseguir vir. De qualquer forma, eu ia dar uma geral na casa, vou dar uma geral na casa, porque tá cheio de pelo de Rosalia, tá precisando. Rosalia tá naquela fase que ela tá soltando pelo por todos os lados, então a gente precisa realmente fazer essa faxina. E é isso que eu vou fazer agora. Será que a senhorita pode parar de jogar pelo na casa? Hein, Rosalia? Por gentileza? Amigos, eu vi uma receita de sorvete de uva que eu fiquei com muita vontade de fazer, porque só vai 3 ingredientes. E eu sou intolerante à lactose, eu não posso tomar sorvete. Sempre que eu tomo sorvete eu passo mal. Então vai vir a calhar porque eu vou poder fazer sem lactose. E hoje tá um dia super quente. Só vai 3 ingredientes, que é a uva congelada, eu já tenho aí no congelador. Leite em pó, eu tenho sem lactose, e também o whey, e eu tenho whey de baunilha, que eu sei que vai ficar muito gostoso com whey de baunilha. Então vamos fazer agora essa receita. Espero muito que dê certo, porque eu fiquei com muita vontade de tomar sorvete agora. Vamos fazer a mistura aqui que promete um sorvete de uva. Eu não faço ideia quanto de uva tem aqui, eu só sei que eu vou jogar tudo no processador. Acho que a moça da receita original não tinha tantas uvas assim. Mas é isso, eu não vou pesar as uvas. Ela fala que é para colocar 2 colheres de sopa de leite em pó. Coloquei bem caprichada, e eu vou colocar também um pouco de whey de baunilha, que já tá nas últimas. O refil tá ali para encher e eu ainda não enchi. Mas vou colocar um scoop de whey de baunilha para ficar proteico. Agora ela fala 20 ml de água, que eu achei bem pouquinho, mas se é 20 ml, então é 20 ml. Agora eu vou bater
tudo isso aqui e vou misturando até bater tudo. Gente, por enquanto tá só esfarelento. Não tá cremoso na textura de sorvete. Será que isso vai dar certo? Já tá dando super certo. Será que eu tenho que colocar um pouco mais de água pra ficar menos esfarelento? Ou será que eu só tenho que bater mais? Vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês mais de perto que tá numa textura bem esfarelenta. E a textura tá essa daqui, ó. Era pra tá cremoso, mas tá esfarelento. Vou colocar um pouquinho de água. Pra ver se não é isso. Tô fazendo uma melequeira aqui. Agora foi, gente. Olha a textura disso aqui. Ficou bem mais cremoso. Eu poderia ter colocado um pouco menos de água. Olha isso aqui. Vou experimentar agora o sorvete de uva. Ele ficou nessa consistência aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Eu queria que ele tivesse gelado um pouco mais, porém tá muito quente hoje, então eu vou experimentar ele assim mesmo. Meu Deus, que delícia. Fica muito gostoso. Fica parecendo realmente um sorvete. Tá docinho, tá muito bom. E eu fiquei imaginando fazer com outras frutas, tipo manga, morango. Deve ficar igualmente muito gostoso. Se vocês tiverem fruta congelada, façam aí na casa de vocês. E se tiver alguém que, assim como eu, também é intolerante à lactose, o bom é que dá pra fazer sorvete em casa e não passa mal, né? Eu sei que vai ter gente que vai me perguntar sobre o whey, né? Porque eu sou intolerante à lactose e tomo whey. Mas eu não sou tão intolerante à lactose assim. A minha intolerância não é severa, é uma intolerância leve. E o whey, sinceramente, eu sinto que não mexe em nada, assim, com a minha intolerância. Mas, por exemplo, quando eu tomo sorvete na rua, eu sempre passo muito mal. Se eu tomar o leite integral, eu vou passar mal. Então, são alimentos, assim, mais seletivos. Eu posso comer queijo, mas se eu comer queijo demais, eu passo mal. Então, eu sempre tenho que ficar de olho, assim, nas coisas que eu como. E principalmente na quantidade, né, que eu como. Vou ler agora e, como eu tinha dito pra vocês, eu tô viciada em ler escutando música, principalmente música instrumental. Agora eu dei um tempinho da playlist de Interestelar e tô escutando uma outra playlist que é Lo-Fi Café, que é um lo-fi bem nessa vibezinha de jazz, que eu particularmente amo, inclusive trago às vezes lo-fi aqui no canal pra vocês. Às vezes não, né? Sempre tem um lo-fi. Eu amo muito, fico muito entretida, principalmente quando eu tô lendo, porque eu fico entretida na história. E queria deixar aqui de recomendação para vocês. Não é uma playlist que eu fiz, é uma playlist já pronta, mas eu acho que vale super a pena para quem, assim como eu, também tá gostando de ler, escutando música. Então vou deixar essa playlist aqui para vocês. Me perguntaram lá na DM do Instagram o que é que eu tô achando de Cleópatra e Frankenstein. Me perguntaram também se era um romance. E assim, eu tô quase na metade do livro e eu tô amando. Eu não esperava estar gostando tanto desse livro, porque eu vi muitas pessoas falando que não era tão bom assim e outras pessoas falando que ele era muito bom. Então eu fiquei meio dividida com ele, mas eu confesso que eu tô achando ele muito na pegada de Normal People. É um romance, mas não é um romance
romance convencional. E aqui a gente acompanha a história da Cleo e do Frank. A Cleo, ela é inglesa, tá morando em Nova York, ela tem 20 e poucos anos, mas o visto dela tá vencendo. E o Frank tem 40 e poucos anos, ele é um publicitário. Ele tem bastante dinheiro, e no primeiro capítulo a gente vê a história deles se conhecendo, todo aquele diálogo avassalador, toda aquela coisa acontecendo, e depois a gente já acompanha eles dois casados. Então a gente vai passar um ano, pelo que eu vi, da vida do Frank e da Cleo, e como o relacionamento deles vai se desdobrando. Nessa parte que eu tô já apareceram algumas problemáticas. Também a gente acompanha a história de outros personagens que estão ao redor da Cleo e do Frank, e a gente vai percebendo muitas coisas também a respeito deles e do casal principal. Então é sim um romance, mas não é um romance convencional. Eu realmente estou amando, não vejo a hora de terminar. Já peguei ranço de uma personagem, que eu não vou falar que é pra não dar spoiler, mas já tô com ranço de uma personagem. Enfim, é um livro complexo, do jeitinho que eu gosto, realmente me lembra muito Normal People, por isso que eu tô gostando muito. Não chega aos pés de Normal People, pelo menos não chegou até agora, mas é tão bom quanto, então eu vou continuar a minha leitura, e quando eu terminar eu venho dizer pra vocês o que é que eu achei.